Oi pessoal, como é que vocês estão nesse período? Espero que estejam bem, se cuidando, lavando as mãos em casa, estudando, assistindo as videoaulas, todas as videoaulas, né? As videoaulas de ciência, de matemática, de geografia, de história, de inglês e por aí vai, todas as aulinhas, certo? Fazendo as atividades, espero que estejam fazendo atividades, certo? Continue mandando suas dúvidas. Assista todas as videoaulas, né? Faça todas as atividades. Nas últimas aulas a gente falou, né? A gente fechou uma primeira grande parte do assunto do ano, né? Que era aquela parte que tratava sobre os seres vivos, né? Então a gente viu lá desde o começo os seres vivos, quais são as características que ele tem, que eles possuem. A gente falou sobre o ciclo da matéria, né? Ou seja, o fluxo de energia e matéria, ou das cadeias alimentares, falamos do papel ecológico que os seres vivos têm, né? Ou seja, os papéis de consumidor, produtor, decompositor, ou seja, os papéis que os seres vivos eles desempenham na natureza. Falamos das relações que esses seres vivos eles estabelecem uns com os outros, né? Falamos também sobre a relação que os seres vivos eles estabelecem com o local onde eles vivem, né? A casa deles, onde eles desempenham seus papéis vitais, né? Seu nicho ecológico, seu comportamento, onde eles se reproduzem, onde eles vivem, onde eles morrem, né? E aí falou um pouco sobre a casa desses seres vivos, né? Falando sobre o que são os ecossistemas, né? Definimos lá o que são os ecossistemas e falando sobre esse agrupamento de ecossistemas que são os biomas, né? Então falamos aqui, focamos bastante nos biomas do Brasil e nos ecossistemas do Brasil. Falamos também bastante sobre os ecossistemas e biomas que a gente encontra no Nordeste. E particularmente falou um pouco sobre o que a gente encontrar em Sergipe, né? E falamos também sobre os riscos que os ambientes naturais eles sofrem, né? Ou seja, os riscos aos ambientes naturais. Aí eu falei lá dos impactos, né? Os impactos de ordem natural, os impactos de ordem antrópica, né? Falei da gravidade deles, falei dos riscos, né, que o planeta, o meio ambiente, os ecossistemas, e nós vemos sofrendo com os rumos do desenvolvimento econômico e o modelo de desenvolvimento econômico que é adotado na grande maioria dos países do mundo, né? E aí falei daquela alternativa criada pela ONU, aquele conceito do desenvolvimento sustentável, que é uma alternativa para que se continue desenvolvendo a economia, mas que se respeite a natureza, os recursos naturais e respeite a saúde ambiental e a qualidade de vida das gerações futuras, né? Ou seja, a gente precisa desenvolver alternativas para que a gente continue desenvolvendo as economias dos países, né? Mas que esse desenvolvimento ele não implique as gerações futuras, ele não implique a perda dos recursos naturais, a destruição do ambiente, a destruição da nossa qualidade de vida e da qualidade de vida das gerações futuras, né? E aí eles viu lá os 17 objetivos, né, para se alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030, né, os objetivos traçados pela ONU, né, pelo seu painel de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. E aí, depois que a gente falou dessa partezinha, a gente entrou nas exemplificações, né, nos tipos de impactos que podem acontecer à vida, aos seres vivos de forma geral, aos ambientes, né. Então a gente discutiu lá a questão dos impactos que atingem o solo, né. Então falamos lá do lixo, né, distinguimos os resíduos dos rejeitos, vimos quais são os possíveis destinos para os rejeitos sólidos, né, ou seja, para o lixo. Então a gente falou lá sobre os antigos lixões, falamos como funciona um aterro sanitário, falamos como funciona um aterro sanitário e uma indústria, não indústria, né, mas um aterro sanitário que tem captação de biogás para a produção de energia, falamos do processo de incineração do lixo, falamos das políticas dos 5Rs que são fundamentais dentro dessa ideia de um novo olhar sobre o desenvolvimento, né, sobre a economia. Falando lá como chama? Fugiu da cabeça, a logística reversa, né, o modo de produção de cadeias curtas, cadeias fechadas, a não produção, né, a partir da lógica de cadeias longas e abertas, né, ou seja, a produção de lixo. Falando da obsolescência programada, né, ou seja, aquela coisinha que faz os aparelhos terem um tempo de vida encurtado, né, ou seja, aquele celular que poderia durar 10 anos, ele dura 2, 3 anos, alguns até 1 ano, né, com 1 ano ele para de funcionar para fazer você comprar novos aparelhos, né. Então que se chama da obsolescência programada, certo?
E aí falando de outros impactos que são mais diretos e são mais graves ou tão graves como esses aí que eu falei, né? A questão da produção, do modo de produção agrícola, né? A gente falou lá do uso dos pesticidas, dos fertilizantes nitrogenados químicos, né? Que contaminam o solo, as águas, também contaminam as pessoas, causando uma série de doenças. Até orientei vocês, não sei se vocês assistiram, mas se não assistiram, tem aquele documentário que vocês acham no YouTube, né? Que é O Veneno Está na Mesa. Ele fala bastante sobre os riscos dos agrotóxicos na vida das pessoas, principalmente dos trabalhadores e também das pessoas que se alimentam. Ele tem uma média, assim, talvez até tenha subido essa média, mas é uma média há poucos anos atrás, que eu vi uma pesquisa, alguns anos atrás, que era assim, em média, cada brasileiro por ano ingere 5 litros de agrotóxico. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar essa pesquisa assim, né? Certo? Isso faz uma média, se dividir a quantidade de agrotóxicos que é utilizado na produção de alimentos, se dividir para todos os quase 200 milhões de brasileiros, dá uma média de 5 litros por pessoa. Certo? E aí tem uma série de implicações, já é demonstrado cientificamente que uma série dos agrotóxicos que são cancerígenos, né? Eles podem desenvolver câncer nas pessoas, perigosíssimo. E aí a gente viu outros impactos, né? Como o desmatamento, o efeito do desmatamento sobre o solo, né? O efeito do desmatamento sobre a produção de umidade, né? Expliquei lá a questão dos rios voadores, né? O rio voador da Amazônia que leva a umidade para o sul e sudeste do país. Expliquei os impactos do desmatamento, né? E das queimadas. Expliquei esses impactos para os seres humanos. Expliquei esses impactos para os outros demais seres vivos, né? Falei lá da questão da fragmentação de hábitat, do efeito de borda, né? Da perda de hábitat, que prejudica a biodiversidade do planeta e a biodiversidade aqui do nosso país, que é riquíssima. A parte dessa biodiversidade a gente consegue produzir medicamentos, produzir conhecimento científico sobre a área de genética, sobre a área de comportamento. Conseguimos produzir, às vezes não medicamentos, mas formas alternativas de tratamento de uma série de enfermidades e doenças, certo? E falando um pouquinho lá sobre a questão da erosão, os tipos de erosão, exemplos de erosão, impactos de erosão. Falei sobre o processo do desmatamento das matas ciliares, né? A gente viu um pouquinho do assoreamento dos rios e falei sobre os impactos que atingem o ambiente aquático. Aí falei principalmente lá da maré negra, falei da eutrofização, né? A eutroficação dos corpos d'água, né? da água, rios, lagoas. E dentro dessa eutroficação eu trouxe o exemplo da maré vermelha, que é bem comum. Então essa primeira parte do assunto que a gente viu, fechou essa parte aí mais focada para os seres vivos no meio ambiente e os riscos que eles sofrem, certo? E que consequentemente nós sofremos, né? Porque a gente não vive separado do planeta, né? A gente faz parte do planeta, a gente vive no planeta, né? A gente vive no ambiente, né? Essa noção de que os seres humanos estão à parte da natureza é uma ideia lá que vem atrás, acho que provavelmente lá da época de estudar, se eu estudar ainda do iluminismo, né? A ideia do ser humano, né? Como algo acima de tudo. E na verdade não, a gente vive no meio do planeta, a gente usufrui dos recursos naturais que o planeta nos oferece, então é tudo isso compartilhado, então não tem essa noção, né? Se a gente não começa a ter entendimento que a gente vive no mesmo planeta, que a gente usufrui de tudo que o planeta nos oferece, que tudo que a gente produz é extraído dos recursos para a produção de qualquer coisa que a gente produz, é extraído do planeta, né? Então, desde minérios, para a produção dos nossos aparelhos eletrônicos, computadores, celulares, aparelhos de televisão, até o nosso alimento. Então, o solo que produz nosso alimento, ele é nos oferecido pelo planeta, né? Então, a gente vive desse planeta, a gente depende dele, os recursos deles são limitados e cabe a nós pensar novas formas de produzir que seja possível a gente manter um equilíbrio com o planeta, né? Ou seja, não esgotar os recursos que nos são oferecidos pelo planeta, certo? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a entrar numa segunda parte do conteúdo anual, né? Que é as ideias que a gente vai começar a discutir, o que é saúde, o que significa saúde, né? O que a gente está... até um momento oportuno, né? Apesar de ser um momento muito difícil que a gente está vivendo, mas é um momento que vocês estão vendo muito falando sobre a questão de saúde, sobre vários termos que a gente estudaria de qualquer forma, mas agora está muito no dia a dia de vocês, principalmente vocês viram a televisão, viram as notícias na internet,
se falando muito do que é saúde, né? Dos conceitos de saúde, e está se utilizando uma série de termos que são intrínsecos, né? Que são associados à saúde. Então, por exemplo, a gente está vendo muita coisa falando que é pandemia, né? Surto, não, epidemia, endemia, vírus, o vírus, né? Coronavírus, de repente ele começou a virar Covid-19. Às vezes até se vocês procurarem vai para lá, aparece o SARS-CoV-2, e aí falar vacina, remédio, soro, tratamento, doença, cura, ou seja, são vários termos que são utilizados dentro do espectro, né, ou seja, da amplitude do que é saúde e seus objetivos e suas especificidades. E a gente às vezes fica meio perdido sem entender o que acontece, né? Porque em dezembro nós estávamos falando de pandemia, porque de repente, como é que se caracterizou que a gente está vivendo uma pandemia? Porque antes chamava de coronavírus, depois veio essa outra nomenclatura nova, o Covid-19. Então, o que é um vírus? O que são vírus? O que é que eles causam? O que são bactérias, né? Tem bactéria ali, tem bactéria ali no alimento. Não coma a comida cai no chão, não pega no chão porque tem bactéria, tem micro-organismo, mas bactéria e vírus é a mesma coisa. E aquelas vermes na barriga da gente, lombriga, é a mesma coisa que um vírus, que uma bactéria, são coisas diferentes. Então são esses conceitos que a gente vai começar a estudar a partir da aula de hoje, para a gente poder ter um entendimento sobre o que é saúde e conseguir entender os termos. Então toda vez que a gente escutar os termos vírus, vetor, agente etiológico, patologia, vacina, soro. Então, a partir das próximas aulas, que a gente for destrinchando esses conceitos, explicando esses conceitos, vocês vão começar a entender de forma mais nítida toda vez que vocês verem notícias. Então, toda vez que você falar de pandemia, de endemia, de surto, toda vez que vocês escutarem alguma coisa assim, de vírus, bactéria, vacina, soro, a partir dessas próximas aulas, vocês vão ter as condições, né, para poder saber do que eles estão falando, saber do que se trata, né? E cientificamente vocês vão saber que conceitos são esses, quando eles são utilizados, por que eles são utilizados, e onde e como e por que eles são utilizados, certo? Antes de a gente começar a falar dos conceitos propriamente ditos, ou seja, falar de cada um desses termos, a terminologia, né? Ou seja, dos termos que são aplicados na saúde, para a gente entender os fenômenos, os agentes ativos, passivos, tudo mais, é fundamental primeiro a gente falar dos termos e entender o que é saúde. Para vocês aí, o que é saúde? Como vocês não me responderam, o que é saúde? Até muito tempo, ou seja, mais ou menos até 1900 na década de 40, 1945, 1947, a ideia de saúde, o conceito de saúde era muito ligado a não estar doente. Ou seja, se falava que de saúde era a pessoa não estar doente. Ou a pessoa estava saúde, ou ela tinha saúde, ou ela estava doente. Então o conceito de saúde era intrinsecamente ligado a isso, certo? A ausência de doenças, ou seja, a ausência do que a gente chama de patologia. O que é patologia? Patologia significa uma doença, uma enfermidade, certo? Então a grande parte do tempo a noção de saúde era essa, você não estar doente. Então saúde significava não estar doente. Lá em 1948, né, lá na década de 40 do século passado, quando se criou algo que a gente escuta muito hoje falando, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então a OMS foi criada nessa época, no pós-guerra, né? Durante o período depois da Segunda Guerra Mundial. Então a OMS é a Organização Mundial da Saúde, né? Ou seja, como o nome já diz, né? É uma organização que é mundial, né? Que ela envolve vários países do mundo, vários cientistas do mundo trabalhando em prol da saúde mundial, né? Então, até esse momento, o entendimento de saúde era esse, ou seja, a ausência de doenças, a ausência de problemas físicos na pessoa. A partir da criação da OMS, a OMS ela começou a conceituar, ou seja, começou a definir saúde como não apenas a ausência de problemas físicos, mas ela começou o entendimento de que saúde ela também, a saúde fazia parte do entendimento das questões psicológicas, ou seja, das questões mentais, então da saúde mental, da saúde emocional e da questão sociais também. Então ela ampliou esse conceito, ou seja,
Até antes de 1948, né, a ideia de saúde era essa: a pessoa estava, saúde é ausência de um problema físico, ou seja, ausência de uma doença, ausência de enfermidade. A partir desse momento, em 1948, o entendimento ele foi ampliado. Não era apenas a questão de não ter doenças físicas, né? Uma enfermidade, uma patologia física. Eles abrangeram para a noção da questão da mente, ou seja, de aspectos mentais, psicológicos e psiquiátricos, né? Eles amplificaram isso para questões do campo da afetividade, do campo emocional e também sobre questões sociais. Ou seja, quando eles juntaram tudo isso, eles queriam definir eles definiram, né, que a saúde era o quê? O bem-estar social, ou seja, a plenitude social. Então, o bem-estar social envolvendo todos esses aspectos: a questão física, mental, emocional e social, ou seja, a qualidade desses 4 aspectos definiria o bem-estar social, ou seja, definiria o que era saúde. Então, a saúde não era só não estar doente fisicamente, né, no corpo, era estar com a mente sadia, a questão emocional sadia, as questões sociais sadias e também o corpo sadio, ou seja, um bem-estar social. Então, esse bem-estar social, bem-estar físico, mental e emocional, certo? Essa foi a definição que eles trouxeram. Primeira definição sobre o que é saúde. Até hoje em dia, se vocês perguntarem para algumas pessoas, perguntem na casa de vocês o que é saúde. Muitas pessoas ainda vão dizer que saúde não está doente. Saúde não tem nenhuma doença, certo? Ou seja, apesar desse conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que é um conceito que já... Muitas pessoas ainda vão dizer que saúde não está doente, hoje em dia, ou seja, 60 anos, 60, 70, 80, quase 80 anos depois da definição desse conceito, certo? Então a gente pode ter aqui, olhando para a Organização de Saúde, conceito lá de 1948, saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de enfermidade, ou seja, apenas não estar doente significa saúde. Saúde significa tudo isso aí, certo? Ele teve, como você pode ver, ele tem um conceito, teve um avanço fundamental para o período que foi elaborado, né? Para esse período aí lá em 1900, quase na década de 50, né? 1948. Ele levava em consideração que a saúde não era apenas o oposto de doença, ou seja, saúde não é não estar doente, então você está doente e você tem saúde, não é isso. Saúde significa um estado positivo, de rigidez, em que as condições biológicas, psíquicas e sociais tinham uma poderosa contribuição, ou seja, é um pouco de tudo isso, certo? Vou deixar aqui para vocês, se estiverem copiando um pouquinho disso, para não parar o vídeo, certo? Então seria toda essa amplitude aí. Agora esse conceito ele também, ele por mais que ele tenha sido muito importante, ele é um conceito que ele é muito abrangente na realidade, porque a noção de bem-estar físico, mental e social, ele não é igual em todos os lugares, não vai ser igual em todos os lugares, ou seja, essa noção de bem-estar físico, mental e social, ele não é igual, por exemplo, se a gente comparar no Brasil e na população brasileira e em populações europeias, essa noção não vai ser a mesma, ou seja, a noção de bem-estar social lá e aqui não é a mesma. Inclusive, se a gente pensar aqui só no Brasil, a gente ia ter diferenças nesse conceito aí, ou seja, do que é bem-estar. O que é bem-estar nem sempre é bem-estar para todo mundo, certo? Então, dependendo da situação social em que uma pessoa vive, do local que ela vive, das questões culturais que ela tem, a gente vai ter uma noção de bem-estar físico, mental e social diferente, né? Então isso tem algumas nuances, certo? Em 20 anos depois, em 1978, teve um primeiro encontro na Rússia, foi a conferência sobre a atenção de saúde primária, né? A Conferência Internacional sobre a Atenção da Saúde Primária, em que algumas questões sobre a educação, sobre a saúde educacional, elas foram aprimoradas, né? Então foram incluídos nas noções de saúde alguns cuidados, como a questão da amamentação, da questão da vacinação, educação sobre saúde, saneamento básico, que evita uma série de doenças, como a gente vai ver lá nas próximas aulas, lá na frente,
questão do saneamento básico, ou seja, as pessoas terem água encanada, tratada, esgoto coletado, tratado, questão de noções sobre transmissão de doenças, automedicação, todas essas questões foram discutidas e foram incluídas nesse bojo aí da noção de educação, certo? Ou seja, do conceito de educação, não, desculpa, do conceito de saúde. E aí todas essas questões também, do acompanhamento de gravidez, ou seja, que a gente chama de pré-natal, ou seja, o acompanhamento de todo o período de gravidez, do período de desenvolvimento das crianças, nas primeiras idades da infância, né? Então essa noção, ou seja, tudo isso começou a ser incluído na saúde e no entendimento da saúde, certo? Não mais a noção de tratar quem está doente e pronto, né? Não, é observar a saúde, é observar quem não está doente, observar inclusive as pessoas que estejam dentro daquela noção do bem-estar físico, social, psicológico, psíquico, né, mental, afetivo, ou seja, tudo isso daquela pessoa que está bem, que não tem nenhum problema, nenhuma enfermidade física, nem mental, nem emocional, nem social, ela está bem. Ela também, essa noção aí dessa conferência, ou seja, essa noção da educação, de controle de infecções, de cuidado com a gravidez, acompanhamento da gravidez, acompanhamento das primeiras infâncias, toda essa noção aí ela foi fundamental. Por quê? Porque ela tirou o olhar exclusivo sobre as enfermidades, sobre as pessoas doentes. Ela trouxe o olhar sobre as pessoas que não estão doentes, as pessoas que não sofrem de enfermidade, seja mental, seja física, seja afetiva, ou seja social. Ou seja, o cuidado, a noção da prevenção, ou seja, a noção de prevenir. Então, olhar com cuidado para as pessoas que não estão doentes, para que elas não fiquem doentes, certo? Então, aí começou, já 20 anos depois de muito trabalho, desde do conceito de saúde, começou a se amplificar essa perspectiva de saúde, né? Então, a saúde ela começou a ficar, assumir um espectro cada vez maior, ela começou a se tornar muito mais abrangente e muito mais importante, certo? Lá mais ou menos em 1986, aqui no Brasil teve o 7º Congresso de Saúde, né, aqui no Brasil, e aqui também começou a se incluir mais coisas, mais aspectos, né, não coisas, mais aspectos no conceito de saúde, né. Então aqui começou a se incluir a questão da alimentação, ou seja, a alimentação é um aspecto da saúde, a qualidade da alimentação, moradia é um aspecto que envolve a saúde, a questão do trabalho, a questão do meio ambiente, a questão do saneamento básico, como eu já tinha falado que teve lá, já foi discutido isso em 1978, lá no Congresso Internacional, na Conferência Internacional na Rússia. Então aqui começou a se incluir vários conceitos para que se amplificasse essa noção de saúde, certo? Aqui no Brasil. Então, depois dessas 7ª e 8ª Conferência de Saúde aqui no Brasil, foi incluído na Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que a gente tem até hoje. A Constituição é o conjunto de normas, de regras, de direitos, deveres de todas as pessoas que vivem no Brasil, né? De todos os brasileiros e pessoas que vivem no Brasil. E lá, depois dessas noções de amplificação desse conceito de saúde, foi que se decidiu então criar, a partir lá da Constituição de 88, o que a gente chama do Sistema Único de Saúde, que a gente também está escutando bastante agora falar, que é o SUS, né? Então esse Sistema Único de Saúde seria um sistema que seria responsável por lidar com a questão da saúde da população brasileira, ou seja, um sistema único, interligado, interconectado em todos os estados, municípios do país, e que ele lidaria com todas essas questões da saúde, tendo essa noção geral da saúde, certo? Ou seja, esse conceito de saúde muito mais amplificado, certo? Então esse sistema único de saúde seria responsável por ser o guarda-chuva de todas essas questões aí do tratamento das pessoas, e seria um sistema universal, né? Todas as pessoas têm direito de acessar ele sem pagar nada, né? Ou seja, é um sistema de saúde público gratuito, certo? Nesse mesmo ano de 86 também teve a primeira Conferência Internacional da Saúde, que aconteceu no Canadá, e foi lá que se definiu esse conceito, se fechou esse conceito geral e essa noção geral de saúde, para que ela fosse uma regra, né, que fosse utilizada esse conceito utilizado em todos os países, certo? Ou seja, foi um congresso que discutiu muito a questão
da saúde pública, né? Ou seja, aquela saúde que é oferecida pelos estados, né? A gente pode ter um serviço de saúde que é público, que é oferecido pelo Estado, né? O Estado brasileiro, pelo Estado, a noção dos governos estaduais, né? e municipais. E também a gente tem a questão do serviço de saúde privado, né? Que você tem que pagar para acessar ele, né? Aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde. Nem todo país tem um sistema público de saúde, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos não existe um sistema de saúde público, ou seja, lá tudo que é hospital, esses postos de menor tamanho, esses hospitais maiores, tudo é pago. Ou seja, você tem que, ou você paga, ou você obrigatoriamente tem que ter um plano de saúde para poder acessar aquele hospital, certo? Então, se você não tiver, você não tem acesso o acesso à saúde, né? Já existiam lá alguns projetos e algumas coisas assim que buscavam assim, ajudar as pessoas menos desfavorecidas, as pessoas mais pobres, né? Nos Estados Unidos tem muita gente pobre que vive lá, né? E tanto vocês estão acompanhando, mas tem já estão se identificando muitos dos casos das pessoas que estão morrendo em decorrência da Covid-19, da doença, né? Muitos casos são pessoas que não têm acesso à saúde, né? Porque as pessoas não têm plano de saúde, as pessoas não têm dinheiro, as pessoas não vão para o hospital, não conseguem se tratar, a doença pode sofrer um agravamento e a pessoa simplesmente falece, né? Então, só foi uma dedo para a gente poder explicar essa noção que nem toda a questão de saúde necessariamente é público, né? Tem lugares que nos Estados Unidos é tudo privado. Então, como é que ficou essa questão? Então, essa questão aqui, olha, as dimensões que envolvem a saúde, a partir de 1986, depois desse primeiro Congresso Internacional sobre Saúde, né? Então, saúde ela vai envolver todos os aspectos. A questão emocional, né? As questões afetivas, a questão financeira, certo? A noção dos recursos, né? Das condições, se a pessoa tem condições financeiras, né? Caso ela fique doente, ela consegue se tratar, ela tem dinheiro para poder manter uma boa alimentação, manter uma boa questão de higiene, tudo isso. As questões sociais, as relações sociais, né? Isso inclui também a noção para a saúde, a questão espiritual, né? A questão religiosa, da fé, ocupacional, né? A questão do trabalho, né? Ou seja, do trabalho, ou seja, a pessoa, para considerar a pessoa com saúde, ela tem que ter acesso a trabalho. Intelectual, ou seja, a questão do estudo, né? Ter acesso à educação, ao ensino de qualidade, e questões ambientais, a gente viver em um ambiente saudável, né? Ter acesso à água potável de qualidade, acesso a um ar puro, sem poluentes, sem contaminantes, né? Ou seja, que a gente consiga ter um aspecto amplo da vida, né? Da noção de bem-estar, né? Então, a noção de bem-estar seria definida por isso aí. Então, essas são as dimensões da saúde, né? Ou seja, a soma desses aspectos todos aí diferentes, eles vão agregar a condição de saúde, ou seja, a noção de saúde, certo? Então, uma pessoa tem que estar em saúde, é uma pessoa que tem acesso com qualidade a todas essas dimensões aí. A um bom aspecto emocional, financeiro, social, espiritual, ocupacional, que é do trabalho, né, intelectual e ambiental. Ou seja, qualquer um desses pilares aí que a pessoa não tem acesso com qualidade, ou ela não tem acesso, isso vai interferir diretamente na saúde daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa ela vai ser considerada uma pessoa que não está tendo acesso em sua plenitude à saúde, certo? Então, de forma resumida, a gente pode dizer que a saúde ela é atrelada e ligada diretamente à questão da qualidade de vida das pessoas, certo? Ou seja, não é só a questão de ter uma doença, de estar doente ou não. A saúde ela é gerida pela qualidade de vida que aquela pessoa tem, certo? Se a pessoa tem uma boa qualidade de vida, ele é considerado uma pessoa saudável, uma pessoa que tem saúde, ou seja, uma pessoa que tem acesso e direito a realizar atividades físicas regulares, a ter uma boa alimentação, uma alimentação sem contaminantes, uma alimentação fruto de um modo de produção sustentável. A pessoa, quando precisa, ela ter o direito e ter o acesso a um sistema de saúde que seja de qualidade, que seja gratuito, que essa pessoa consiga ser tratada, essa pessoa volte ao seu estado natural de saúde. Então, percebendo essa conversa
que a gente conversa, nessa conversa que a gente teve aqui sobre saúde, a gente já pode começar a pensar, a discutir em casa com os colegas alternativas para que de que forma a gente consegue ter uma plenitude da saúde, ou seja, de que formas a gente consegue, nós, quanto indivíduos, cada pessoa, mas a nossa comunidade, ou seja, nossa família, nossos amigos, as pessoas que moram no nosso bairro, como é que a gente consegue ter uma qualidade de saúde? Por exemplo, nosso bairro, onde vocês moram, vocês já perceberam que dentro de todos esses aspectos que eu falei aqui sobre a saúde, vocês têm acesso a isso? Ou seja, tem um posto de saúde que é próximo à casa de vocês, vocês têm uma praça onde vocês podem praticar atividade física, lazer, conversar, caminhar, estudar, se reunir com amigos, vocês têm um bom diálogo em casa, um bom diálogo com os amigos, vocês têm amigos, vocês dormem bem, se alimentam bem, ou seja, tudo isso aqui vai culminar e vai agregar nessa noção de saúde, certo? Pense um pouquinho sobre essas coisas que eu falei agora e reflitam se essas que servem para vocês e vocês têm essa noção de saúde amplificada. Se não tem, vamos pensar um pouquinho para isso, escreva um pouco sobre isso, converse com alguém sobre isso, converse aí na casa de vocês, o que é a saúde, o que é que papai, mamãe e seus irmãos pensam de saúde, discuta um pouco isso com eles, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender tudo sobre esse assunto, certo? Qualquer dúvida, me mandem as dúvidas. Vocês podem mandar as dúvidas no Instagram, no meu e-mail, ou até no e-mail que está lá disponibilizado na plataforma da escola. Você vai ver lá que está o e-mailzinho da plataforma. Vocês podem mandar também as perguntas por aquele e-mail. Luciano vai me encaminhar e eu prontamente vou responder a vocês, certo? Na próxima aula a gente foca mais sobre as terminologias e os termos que envolvem a questão de saúde, certo? Espero que vocês tenham entendido, fiquem bem, lavem as mãos, certo? E a gente se vê na próxima aula. Um abraço.